Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, e faremos a leitura do verso 5 ao verso 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 5 a 18. Começarei a leitura na parte B do verso 5, que diz assim: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João, o veterano apóstolo João, escreveu estas palavras, já no final do 1º século, a igreja estava vivendo seus dias mais amargos e mais difíceis. Os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo jogados às feras. Havia uma perseguição atroz, violenta, desumana, com a tentativa de dizimar e eliminar da terra a igreja de Cristo. Na verdade, o 1º século foi um século muito difícil para os cristãos. Até porque os homens que governaram o Império Romano naquele tempo, na sua grande maioria, eram homens perversos, eram homens malignos, eram homens truculentos, homens sanguinários. Talvez nós pudéssemos fazer uma breve retrospectiva para compreendermos melhor esse cenário. Poderíamos começar com César Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Foi nesse período que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, período em que Jesus morreu, foi sepultado, ressurgiu dos mortos e retornou ao céu. Tibério foi sucedido por um dos homens mais perversos da história, Calígula, que governou de 37 a 41, um homem sanguinário, maligno, perverso. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou do ano 41 ao ano 54. E foi no governo dele que houve uma grande fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo a levantar uma oferta entre as igrejas gentílicas da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, talvez o pior de todos os imperadores, que governa de 54 a 68. Foi no governo dele que Roma foi incendiada, e foi no governo dele que Paulo e Pedro, os apóstolos de Cristo, foram martirizados. Nero foi sucedido por Vespasiano,
que governou do ano 68 ou 69 a 79. Foi no governo deste imperador que o Coliseu Romano foi inaugurado. Foi no governo deste imperador que a cidade de Jerusalém foi destruída sob a liderança de Tito Flávio. E os judeus foram dispersos pelo mundo na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70, 14 de maio de 1948. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81. O mesmo general que invadiu Jerusalém agora assume o comando do Império Romano. E Tito Flávio foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Esse homem foi tão mau que ele foi chamado de Segundo Nero ou Nero Redivivo. Foi este imperador o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica, para a ilha do Mar Egeu, para a ilha de Pátimos. A essas alturas, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, já estão martirizados. A igreja está sofrida demais. Certamente, a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus. E mais, jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida daquele tempo. Entretanto, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. É tão consolador para nós, mormente em dias difíceis, como vivemos no Brasil e mundo afora. Dias sombrios, dias estranhos, dias em que nós nos sentimos às vezes acuados, às vezes nos sentimos constrangidos de saber que quem governa a história não são os poderosos deste mundo. Quem governa a história e tem as rédeas da história em suas mãos é o Deus Todo-Poderoso. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, na verdade ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que João vê no meio das igrejas? Este é tudo no tempo e na eternidade. Este é tudo na igreja e no mundo. Este é tudo no Antigo e no Novo Testamento. Este é o centro da eternidade, da terra e do céu. Este é exatamente aquele que foi prometido no Éden, a semente da mulher. Este é exatamente o que foi prometido a Abraão, o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é exatamente o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de fogo, a coluna de nuvem, o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha. Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Este é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é a estrela da manhã, o sol da justiça, o desejado de todas as nações. Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Cordeiro de Deus, este é o Verbo que se fez carne, este é o fundamento da igreja, este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Este é a razão de existir desta igreja. Este é Jesus. Eu gostaria de olhar para esse texto com vocês nesta noite e destacar 3 lições. A primeira lição é quem é Jesus. A segunda lição é o que fez Jesus. E a terceira lição, quais são as implicações dessas 2 verdades anteriores. Quem é Jesus? Vejamos, por favor, com a Bíblia aberta comigo,
começando com o verso 13. Quando ele diz: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E a primeira coisa que eu quero destacar é que este Jesus é onipresente. Uma vez que ele está ao mesmo tempo em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, e ao mesmo tempo no templo da igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, nesta noite. Ele está aqui. Ele está entre nós. Jamais podemos duvidar desta verdade. Porque se ele não estivesse aqui, a nossa música, os nossos cânticos, a nossa prédica, estaria completamente esvaziada. Mas ele está presente. Os estudiosos dizem que esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu tenho que concordar então com Abraham Kuyper, quando ele diz que não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não pode ser: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Ele é onipresente. Segundo lugar, veja comigo o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. E essa figura traz a ideia de que ele é eterno. Ele existe antes do tempo. Ele existe antes do princípio. Ele existe antes da criação. Ele está além do tempo. Ele está fora do tempo. Ele é transcendente. Ele está dentro do tempo. Ele é imanente. Ele é Deus. De eternidade a eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele que foi, que é e que há de vir. Ele é eterno. E ao mesmo tempo, está dentro do nosso tempo, dentro da nossa história, dentro do nosso coração. Terceiro lugar, veja comigo o versículo 14, diz que os seus olhos são como chama de fogo. E esta figura de linguagem traz a ideia de que ele é onisciente. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele a todo sonda. Ele conhece o que está revelado e o que ainda está oculto. Ele conhece o cognoscível, o incognoscível. Ele conhece o que a ciência já descobriu e o que a ciência está por descobrir. O que talvez a ciência jamais descobrirá, ele conhece. É por isso que há um estribilho entre as cartas, ou em todas as cartas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece você, ele conhece o seu nome, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as suas angústias, ele conhece as suas mazelas, ele conhece os seus sonhos frustrados, ele conhece os seus pecados, ele conhece você por dentro, ele conhece você por fora, ele conhece mais do que você se conhece. Ele conhece tudo e a todos de forma profunda e total. E apesar disso, ele nos ama. Nós temos isso. Quando nós afirmamos eu amo você, nós amamos porque nós não sabemos tudo acerca das pessoas e nem as pessoas sabem tudo a nosso respeito. Se as pessoas pudessem perscrutar até os nossos pensamentos, possivelmente elas fugiriam de nós, chocadas, perplexas. Mas a Bíblia diz que Ele conhece os nossos pensamentos todos. Ele conhece as nossas palavras antes que nós as profiramos. E não obstante isso, Ele nos ama com amor eterno. Mas ainda, veja você comigo no verso 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que essa figura representa? É que ele é onipotente. Ele tudo pode. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode deslustrar a sua glória. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. É muito curioso
que de vez em quando levanta-se alguém do topo da sua arrogância tola para afrontar Jesus, como se pudesse derrotá-lo ou enfraquecê-lo. Bem recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, blasfemo, Deus um delírio. E alguns críticos ácidos, tóxicos, disseram, agora desbancou a Bíblia. Agora ninguém acredita mais nesse livro de capa preta. Agora a figura de Jesus está deslustrada. E eu pergunto a vocês, onde está o livro de Richard Dawkins? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões. E Jesus continua no trono. O carnaval brasileiro deste ano, aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, muitas escolas fizeram apologia ao diabo. Uma tentativa de diminuir Jesus. Aqui em São Paulo, há alguns anos, num dos períodos de carnaval, encenaram-se em praça pública o diabo arrastando Jesus pelos cabelos. Uma tentativa de humilhar o Filho de Deus. E a cena que eu vejo, presbíteros errantes, é do Salmo 2. É Jesus lá em cima olhando essa cena e rindo da tolice humana. Porque Ele, Jesus, é quem dá vida, é quem tira a vida. É Ele, Jesus, quem exalta e quem humilha. É Ele, Jesus, quem põe no trono e quem tira do trono. É Ele, Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele, Jesus, quem vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É Ele, Jesus, quem vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas ainda, notem comigo, versículo de número 15, parte B, diz que a sua voz é como voz de muitas águas. E o que significa isso? Significa que a sua palavra é irresistível. Essa palavra é tão poderosa que Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. A sua palavra é tão poderosa que Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. Essa voz é poderosa e essa voz despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. E esta voz está ecoando aqui nesta noite. É a voz que emana da sua palavra. Mas ainda, percebam comigo, versículo de número 16, que tinha na mão à direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E o que significa que da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes? A ideia aqui é que ele é o vencedor em todas as batalhas. Porque muitas pessoas, ao examinarem essa questão escatológica, normalmente na questão do Armagedon, Armagedon é uma região da geografia da Galileia, de onde você avista do Monte do Precipício em Nazaré, a região mais bela da agricultura, do ponto de vista topográfico de Israel. Tem muita gente que pensa que vai ter lá poderosas nações, grandes exércitos, com armas poderosíssimas, potentíssimas. Mas na verdade, a única arma que vai ser acionada nessa grande batalha é a espada que sai da boca de Jesus. Porque Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ele não precisará do socorro nem da ajuda dos exércitos humanos ou das armas por mais poderosas para derrotar os seus inimigos. Ele mesmo, pessoalmente, com a manifestação da sua vinda, vai derrotar todos os seus inimigos. Ele mesmo vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele não precisa da força do braço humano. Ele é o todo-poderoso Deus na manifestação da sua vitória. Mas vejam ainda, por favor, o versículo de número
16, que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu fiquei encantado com isso, porque João era o discípulo mais próximo de Jesus. E quando ele vê Jesus na sua glória, ele não consegue entender uma outra linguagem a não ser olhar para o sol. Você já tentou mirar o sol? 5 minutos? Você não consegue? A glória é muito grande, a luz é muito intensa. Você tem sua visão toldada. Esse Jesus que João está vendo agora não é mais aquele que estava suando sangue em lágrimas, angustiado até a morte do Getsemane. Não era mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do Sinédrio. Não era mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório. Não é mais aquele Cristo que caminhava exangue pelas ruas de Jerusalém sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Nem mesmo era o Cristo preso naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo glorioso, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido, cuja voz é como voz de muitas águas e cujo rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo glorioso. Mas é também o Cristo da restauração, que quando João vê, o cai como morto aos seus pés. E diz a Bíblia que ninguém pode contemplar Deus e ficar assim, como se nada tivesse acontecido. Eu olho Jó, e quando Deus se revela a ele, ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías viu o Senhor na sua glória, ele diz: ai de mim, eu sou um pecador. Sou um de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Quando Paulo viu Jesus na sua glória, ele caiu cego ao chão. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando João vê Jesus na sua glória, cai como morto aos seus pés. Mas Jesus põe a mão direita sobre ele e diz assim: ô João, não fica com medo não, porque eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive lá no começo, estarei lá no fim, e eu estou com você no processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui hoje servindo e adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ô João, não fica com medo não, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade. Quem tem as chaves tem o poder. Quem tem as chaves tem o controle. Esse Jesus manda no céu, esse Jesus manda na terra, esse Jesus manda até no inferno. Tudo está sob o controle e o governo dele. Este é o Jesus que nós servimos nesta noite. Mas vamos ao segundo ponto da mensagem. Não apenas o que ele é, mas o que ele fez. E eu começo com o verso 5, a parte B, diz: aquele que nos ama. E a primeira verdade que eu destaco é esta: Jesus ama você. Bom, essa não é uma frase comum, eu vou repetir. Jesus ama você. Não tem remédio mais eficaz para complexo de inferioridade do que esta verdade. Não tem tônico melhor para curar a autoestima achatada do que esta verdade. Ele ama você. Mas ele ama você com amor eterno. Ou seja, não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar, não tinha galáxias, não tinha estrelas, não tinha anjos. Mas tinha você no coração de Deus. Agora, ele não ama você por causa de você. A causa do amor dele por você e por mim não está em nós, está nele. Ele não passou a nos amar porque nós o amamos primeiro. A decisão de amar-nos foi dele. E ele não passou a nos amar porque viu em nós virtudes, nem existimos ainda. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, Ele nos ama apesar dos nossos pecados.
A Bíblia diz que o amor dele por nós é um amor imerecido, porque ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é um amor provado, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nunca duvide do amor de Jesus por você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade está aqui no versículo 6 ainda, no versículo 5 ainda, quando diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esta é a centralidade do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. Quer dizer então, em segundo lugar, que Jesus morreu por você. Que verdade bendita. Paulo diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Até que talvez por um justo alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não morreu por você porque foi uma vítima do sistema político de Roma. Ele não morreu por você porque ele foi um mártir. Não. Ele não morreu por você porque ele foi traído por Judas, ou negado por Pedro, ou sentenciado por Pilatos, ou pregado naquela cruz pelos soldados covardes e truculentos. Não, ele não foi para aquela cruz esperneando. Diz a Bíblia que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de comprar você com o seu sangue. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Agora notem, ele morreu com um propósito, e está escrito aqui. Veja comigo o verso 5. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Significa que pecado então escraviza. E significa que você e eu não podemos libertar-nos a nós mesmos. Significa que você tem uma algema espiritual que você não consegue rompê-la, quebrá-la. Pecado escraviza. Não há nenhuma terapia humana que possa libertar você do pecado. Não há nenhum divã do psicanalista que pode resolver o problema da culpa. Você não consegue sair desse calabouço espiritual pelas suas próprias forças, por técnicas humanas, por psicologia de autoajuda. É só o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus rompe as cadeias. Talvez você está aqui hoje, você está nos assistindo, está aí prisioneiro de algum pecado, de algum vício, de uma mazela que detém você, que aprisiona você, que atormenta você, que escraviza você, pois nesta noite há libertação para a sua vida. No sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus limpa nossa consciência de todo o tormento da culpa. É o sangue de Jesus. Ele morreu para nos libertar com o seu sangue. Mas a terceira verdade que eu gostaria de destacar: ele amou você, ele morreu por você, mas o versículo 6 diz que ele exaltou você, porque está escrito: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Vocês muito bem sabem que lá no Antigo Testamento nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, tipo de Cristo. O rei Uzias, o topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, entrou no templo, usurpando o ofício sacerdotal para queimar incenso, e Deus o carimbou com a lepra até a morte. Mas aí vem Jesus e exerce o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E agora ele constitui você sacerdote e rei. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora você não precisa mais de que alguém represente você diante de Deus. Agora você não precisa de um guru espiritual. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Você é um sacerdote real. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele amou você. Ele morreu por você, Ele exaltou você.
Mas em quarto lugar, ele voltará para você. Porque o verso 7 é categórico em nos afirmar: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Preciso lhe dizer que esta é a verdade talvez mais gloriosa de toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo. Ele voltará. Esse é o ponto mais alto, o pináculo da nossa fé. Esse é a acrópole da nossa esperança. Ele voltará. E nós estamos aguardando aquele grande dia. Aguardando e apressando esse grande dia. Na ponta dos pés afirmando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará pessoalmente. Ele voltará visivelmente. Ele voltará audivelmente. Ele voltará repentinamente. Ele voltará inesperadamente. Ele voltará inescapavelmente. Ele voltará vitoriosa e gloriosamente. Não sei o dia, não sei a hora. E Jesus disse: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã ao cantar do galo. O que eu posso lhes garantir é que Jesus voltará de tarde. Jesus voltará de noite. Jesus voltará de manhã. É claro que é fuso horário. Você volta de manhã no Brasil e volta de noite no Japão. Você volta de manhã no Brasil e volta de tarde na Europa. Ele voltará de manhã, ele voltará de tarde, ele voltará de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas é preciso estar preparado. Bom, vamos ao último ponto. Quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem Jesus é e o que Jesus fez. A primeira implicação, irmãos, é que não precisamos mais ter medo da vida, porque ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje com medo da vida. Tem muita gente hoje não suportando a vida. Tem muita gente hoje se embriagando nas esquinas porque não aguenta mais a vida. Tem muita gente hoje jogando droga nas veias porque não aguenta mais a vida. Tem muita gente hoje saltando no abismo do suicídio porque não tolera a vida. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a vida sorri para você, porque Ele é a própria vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para lhe oferecer vida e a própria vida eterna. Então você passa a amar a vida, a celebrar a vida, a levantar de manhã e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A segunda implicação é que você não precisa ter medo mais da morte. Pois ele diz: eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. E se você crer nele, nunca mais você morrerá eternamente. A sepultura não é o último endereço e a morte não tem a última palavra. Morrer para nós agora é lucro. É deixar o corpo habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas em terceiro lugar, então você não precisa ter medo do desconhecido. E aqui me permitam uma breve explicação, porque entendamos isso. Embora nós aqui, com a graça de Deus, se você já nasceu de novo, você tem certeza de que vai para o céu. O céu é a nossa pátria, é o nosso lar. E é para lá que estamos indo. Mas isso não tira de nós a nossa humanidade. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 10 minutos, e nem você sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Quando João foi levado para aquela ilha vulcânica, aquela colônia penal, o sentimento era de dor. O cenário era de tristeza. João estava velho. Seus pares estavam mortos. Seus irmãos estavam sendo jogados às feras.
queimados vivos. Parecia o fim. Até que ele escuta uma voz: sube para aqui. Ele é arrebatado em espírito ao céu e ele vê alguém sentado no trono. Ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser comparando com pedras preciosas. E ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E a Bíblia diz que ninguém foi encontrado digno, nem para abrir o livro, nem para olhar para o livro. E João chorava, e chorava muito. Até que o ancião olha para ele e diz: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, pega o livro e abre o livro, desata os seus selos. As trombetas tocam, o quarteto do mal se levanta, o anticristo, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. As taças da ira de Deus são derramadas. O quarteto do mal cai, colapsa. E a cena que você vê é de Jesus em glória, vindo com a grande inscrição na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem para estabelecer o seu reino de glória. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Eu não sei o que é desconhecido para mim, mas o desconhecido para mim é conhecido por Ele, e não haverá um momento sequer que Ele não vai estar comigo, com você, conduzindo-nos até a glória, porque este é o Deus que a servimos. Ele nos segura pela mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Mas finalmente, quarto e último lugar, você não precisa ter medo da eternidade, porque Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, você estará lá. E Jesus estará lá com você. Não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais pesar, não vai ter mais despedida, não vai ter mais doença, não vai ter mais quimioterapia, não vai ter mais oxigênio necessário para você respirar, não terá mais pecado, não terá mais maldição. Nós estaremos para sempre com Ele, na presença dEle, adorando a Ele, servindo a Ele, reinando com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Este é o nosso amado Salvador. Ele é, Ele fez, Ele voltará. Que Deus nos abençoe. Amém.